Olá, amigos da Band, bom dia para você que nos acompanha em todo o estado de Minas. Está começando o Ambiente e Construção de hoje, que vai mostrar o funcionamento de um centro de climatologia. Nós estivemos no Tempo Clima, um instituto da PUC, na cidade de Contagem. O Ambiente e Construção de hoje destaca ainda as reportagens da TV CREA Minas. Está começando o programa e nós convidamos você para ficar conosco. A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e Mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Doctor, quero ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. No programa de hoje, nós vamos ver como é feita a previsão do tempo, que para nós que trabalhamos com vídeo e gravações externas é muito importante, assim como também para diversas áreas da engenharia e inúmeras outras aplicações. Para esta gravação de hoje, nós consultamos a previsão do tempo. Esperávamos um dia mais escuro, mas não tão frio. Certo é que a previsão do tempo permite o planejamento de muitas ações, e é isto que nós vamos ver no programa de hoje. E para mostrar o funcionamento de um centro de climatologia, nós estivemos na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para conversar com especialistas no assunto. O Tempo Clima é um instituto de climatologia da PUC Minas, que oferece a vários municípios e empresas privadas serviços de meteorologia, climatologia e geoprocessamento. O geógrafo responsável pela estação nos conta que tudo começa com a coleta das informações, que é feita em inúmeras estações espalhadas por todo o país. É aqui que começa o grande trabalho do Centro de Climatologia, porque sem os dados meteorológicos nada seria possível. Os dados observados a partir dos sensores meteorológicos, eles vão ter um papel fundamental, porque a partir dessa observação a gente consegue entender como a atmosfera está se comportando em algumas localidades. E tendo esse agrupamento de informações, é possível traçar um cenário. A observação meteorológica, tudo começa com a estação meteorológica, com os sensores de temperatura, sensores de pluviômetro, de chuva, sensores que vai te dar o que está ocorrendo na atmosfera. E com essa informação, isso agrega muita coisa para o meteorologista fazer a previsão. Você tem essa informação sabendo que está frio, então se o modelo está colocando que vai esfriar mais, então aí você emite um alerta, por exemplo, à Defesa Civil, mostrando que vai esfriar mais, ou se for caso de chuva, que vai ter temporais. Então isso é feito aqui nessa sala. O Centro de Climatologia fornece diariamente previsão do tempo, tendência climática, monitoramento do tempo 24 horas por dia, 7 dias por semana e ainda a emissão de alertas de tempestades severas e ocorrências de descargas atmosféricas. As estações meteorológicas são equipadas com sensores eletrônicos de medição e registro de variáveis meteorológicas e climáticas. Estes dados são utilizados para a previsão do tempo e para a caracterização do clima. De posse destes dados, entra o trabalho do meteorologista. O meteorologista que faz a previsão, analisa os mapas e toma uma decisão. E através dos modelos meteorológicos, que tem várias equações de movimento, então são coisas muito científicas. Isso foi nos últimos 20 anos, 15 a 20 anos, que veio a parte meteorológica numérica, né? Em função do desenvolvimento tecnológico, a climatologia também se aperfeiçoou com o uso de computadores e softwares na coleta e no processamento dos dados que são disponibilizados através da tecnologia da informação a centros de climatologia em todo o mundo, que podem usar ainda os recursos de satélite.
O Centro de Climatologia da PUC Minas usa as imagens disponibilizadas a cada 15 minutos de 2 satélites. Um deles é o GOES-13, um satélite norte-americano de pesquisas atmosféricas operado pela NASA. O grande salto na área de meteorologia, principalmente na parte da previsão do tempo, foi os satélites meteorológicos, que isso nos deu informações em áreas remotas, como por exemplo no oceano, onde se desenvolvem vários sistemas de pressões de baixa, alta pressão, de tempestades, que está se aproximando da costa. Então o satélite nos permite analisar a cada 15 minutos uma imagem, tem a varredura, né, do satélite, então a cada 15 minutos a gente tem praticamente uma fotografia tirada do espaço dos sistemas meteorológicos, dos sistemas de massas, o deslocamento das mesmas. Ficou claro, então, que a previsão do tempo quem faz é o meteorologista, mas o monitoramento das condições atmosféricas pode e deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, como nos conta o geógrafo do Tempo-Clima. O Centro de Climatologia, né, o Tempo-Clima da PUC Minas, ele se notabiliza justamente pela participação de uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar conta com profissionais, estudantes de engenharia de energia, sistemas de informação, física, ciências biológicas, a própria geografia também tem uma participação importante, meteorologia e outros profissionais que acabam dando a sua contribuição por ter essa visão ambiental ampliada. Veja agora como um profissional de biologia faz uso de informações e participa da construção dos modelos que servirão de base para as previsões. Com os mapas que a gente faz aqui, né, de temperaturas, de umidade, de chuva, né, o monitoramento, nessa parte do monitoramento, eu posso estar agregando valores na parte assim dos impactos ambientais mesmo. Né, o que eu posso estar fazendo para estar melhorando, né, nessa área dos impactos? Quais as medidas que a gente pode estar tomando para amenizar os impactos, né, ou até para tentar mesmo, né, solucionar os impactos? A bióloga foi estagiária no Instituto no período da graduação e hoje faz parte da equipe de profissionais do Tempo-Clima. Outro bom exemplo é o jovem aprendiz Gustavo Henrique, que vive a sua primeira experiência profissional. Nós vamos ao primeiro intervalo do programa, mas antes convidamos você para conhecer o conteúdo do nosso site. As reportagens que você assiste aqui na Band estão disponíveis também no nosso site, em vídeo e em texto. Conheça e compartilhe o conteúdo do site. A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e Mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Doctor, quero ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. De volta com o Ambiente e Construção e agora nós vamos mostrar alguns dos equipamentos utilizados em uma estação meteorológica, dentre eles o termômetro para medir as variações de temperatura, o barômetro para medir as mudanças de pressão atmosférica, já o higrômetro é para medir as variações de umidade relativa do ar, o anemômetro é para medir a velocidade do vento. O pirômetro é para medir os níveis de insolação. O pluviômetro vai medir a quantidade de precipitação pluviométrica. A biruta ou manga de vento é para medir a orientação do vento. Todos estes instrumentos auxiliam os profissionais que interpretam os dados atmosféricos para produzir a previsão do tempo e as variações meteorológicas. Estas informações são importantes para vários setores da economia. Toda atividade, né, econômica, seja ela industrial, seja uma atividade na parte da agricultura, da agropecuária, no campo ou na cidade, ela está submetida
aos fenômenos atmosféricos, né? Não tem como se evitar isso, né? A atmosfera, ela é realmente essa parte indomável da natureza e que a gente procura entender. Mesmo com toda a tecnologia, o Serviço de Previsão do Tempo e Variações Climáticas possui uma margem de erro. Hoje, a margem de acerto de uma medição chega a 90% para 24 horas. Se esse tempo aumenta, a margem de confiabilidade cai. Hoje, eu poderia dizer assim que a gente tem 90% de acerto, uma simulação numérica, né? Uma previsão do tempo, com 90% de acerto em relação a 24 horas, 48 horas, 72 horas. À medida que a gente vai avançando para o futuro, a gente vai perdendo esse acerto e vai aumentando a margem de erro. O serviço desenvolvido pelo Tempo Clima ajudou a Prefeitura de Belo Horizonte a ser reconhecida mundialmente através de um prêmio promovido pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para reduzir o risco de desastres. A Prefeitura de Belo Horizonte foi a única na América Latina indicada ao prêmio, que rendeu aos cofres públicos $20 mil, o equivalente a R$43 mil em premiação. O projeto vencedor agrega diferentes ações de defesa civil, como o mapeamento de riscos geológicos e inundações, existência de abrigos públicos institucionais, entre outras medidas para inibir desastres e inundações. No programa de hoje, estamos mostrando como é feita a previsão do tempo e o funcionamento de um centro de climatologia. Depois do intervalo, nós vamos destacar as informações da TV CREA Minas. Fiquem conosco! A engenharia é o fator que determina o desenvolvimento de um país. É a profissão dos múltiplos saberes. COBENGE 2014, o Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. O COBENGE discute o desenvolvimento tecnológico e os seus impactos na sociedade. COBENGE 2014, de 16 a 19 de setembro, na Expo Minas. Uma promoção ABENGE, organização UFJF e F Sudeste. De volta com o programa de hoje, mostrando a importância da previsão do tempo para o planejamento de ações, inclusive na área da engenharia. Mas agora, nós vamos abrir espaço aqui no Ambiente de Construção para as reportagens da TV CREA Minas. Vamos assistir. Olá, veja um pouco do que a gente preparou para você no programa da TV CREA Minas. O engenheiro civil Gabriel trabalha com inspeção predial. Mesmo importante para a segurança e a conservação dos imóveis, na maioria dos municípios brasileiros não existe nenhuma legislação que a torne obrigatória. Em Minas, embora ainda não seja obrigatória, se solicitada, a vistoria se baseia nas normas do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. E para conhecer melhor as ações, acompanhamos Gabriel em atividade num prédio no centro de Belo Horizonte. O engenheiro de cara percebeu a infiltração nesta parede, possivelmente um problema de instalação hidráulica. A instalação elétrica também precisa ser verificada. Neste padrão, um pequeno defeito é sinal de que há necessidade de reparos. E as orientações já seguidas pelos profissionais aqui no estado deverão, em breve, ser um padrão para todo o país. De acordo com o engenheiro civil, vice-presidente do CREA Minas e diretor técnico do IBAP de Minas Gerais, Aurélio José Lara, as normas do IBAP para a inspeção predial serão a base das normas que já estão sendo elaboradas pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela deve ficar concluída, eu creio que no início do ano que vem, essa norma da ABNT, e será um avanço, né, para disciplinar como fazer a inspeção predial. Ela vai mostrar tecnicamente ao profissional, engenheiro ou arquiteto, como elaborar esse trabalho técnico. Quem deve solicitar a inspeção são os síndicos ou administradores dos condomínios, mas nem sempre é isso que ocorre. O presidente do Sindicom, Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos de Belo Horizonte e região metropolitana, explica que há muita resistência daqueles que deveriam zelar pelo patrimônio. Não é um custo, é uma questão de segurança
para todos os condôminos. E lembrando que o síndico pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Por isso que ele tem que fazer uma assembleia e esclarecer, porque temos procurado divulgar através de todos os meios de comunicação esta norma, essa exigência. Agora, o que tem que ter também é uma fiscalização das entidades de classe e também dos órgãos públicos. De volta à inspeção, olhar atento também às áreas comuns dos edifícios, como a garagem, por exemplo. Os ralos precisam ser verificados. Este está aberto, o que pode acumular sujeira e depois entupimento. O engenheiro viu também que as paredes externas precisam de pinturas novas para evitar a infiltração e as vigas de ferro já estão enferrujadas. A verticalização cada vez mais em evidência nos centros urbanos é sinal de que as inspeções precisam ser levadas a sério. As edificações vão ficando mais velhas, então precisa de elaborar essa manutenção dos seus componentes, desde a sua fundação, estrutura, cobertura, fechamento, esquadrilhas, todas as instalações elétricas, hidráulicas, todos os componentes de uma edificação tem que ser verificado para se priorizar qual será qual a manutenção deverá ser mais necessária, mais imediata. Em algumas cidades do Brasil, a inspeção predial já é obrigatória por força de lei, como no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Em Belo Horizonte já existem um projeto de lei municipal tramitando na Câmara de Vereadores e outro estadual na Assembleia Legislativa de Minas. No Senado Federal também tramita um projeto de lei desde 2011. Enquanto a lei não obriga, vale o bom senso. A Defesa Civil, por exemplo, faz a inspeção visual, um trabalho preventivo com foco na análise de risco. Basta a pessoa ligar 199 que a vistoria é marcada. Se você faz uma ação preventiva de manutenção, ela acaba gerando um benefício para aquela edificação que não vai chegar a ter um problema mais grave que venha custar uma coisa de uma soma mais elevada para corrigir o problema ou para reforçá-lo ou até mesmo para reconstruí-lo. Agora, como não tem essa cultura de manutenção, assim, apenas só de correção depois que o problema já está instalado, aí sim fica caro. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. Até lá! Esta foi a participação da TV CREA Minas aqui no Ambiente Construção, que destacou hoje o trabalho de um centro de climatologia, o processamento, a coleta das informações, o trabalho multidisciplinar dos profissionais envolvidos na previsão do tempo. Encerramos o programa agradecendo a sua companhia, deixando um convite para a próxima semana aqui na Band Minas e também nas emissoras parceiras no interior do estado. Todo o conteúdo aqui do programa e informações exclusivas você encontra no nosso site. Um forte abraço e até a semana que vem. Cursos Técnicos Doctum, o caminho mais curto entre você e o sucesso profissional. São mais de 15 opções de cursos feitos sob medida para você, ensino diferenciado e professores qualificados, valorizando a sua formação técnica. Não perca tempo, matricule-se já e garanta seu lugar no mercado de trabalho. Informações pelo telefone 0800 033 1100 ou pelo site www.doctum.edu.br.